informação também no grupo. E eu quero compartilhar nesta manhã, como estamos no mês de março, falando a respeito da experiência com o Espírito Santo. Meu irmão, você tem realmente vivido experiências com o Espírito Santo? Eu lembro que na minha adolescência, amados, eu estava com 17 anos. Certa vez eu fui participar de uma vigília, já compartilhei isso. Mas eu estava com 17 anos e ali eu fui convidado e fui com alguns amigos para uma vigília. E depois que o pastor ministrou a vigília, um período de palavra, nos reunimos os jovens para orar. Estávamos todos de mão dadas, orando em grupos de 5, grupos de 6, orando com as mãos dadas. Quando no nosso grupo caiu uma pessoa, um jovem endemoniado. E aquele jovem caiu, aquela jovem, era uma moça, ela caiu e começou a se debater. E eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo aqui? E eu não tive outra expressão, por dentro pulando, e eu soltei as mãos e comecei a orar, expulsando, repreendendo. Os demônios, sai em nome de Jesus, eu não aceito. Você não vai se debater, você vai ficar parado, paralisado em nome de Jesus. E paralisou, e queria mexer a cabeça. Eu saio em nome de Jesus de olho aberto, porque vai que eu tomava um soco, né? Então eu de olho aberto, orando, olhando para aquela situação e ministrando na vida dela. Em nome de Jesus, você não vai permanecer, as amarras estão sendo quebradas, e sai em nome de Jesus, sai. E ali começou uma intercessão muito forte, e eu, por dentro de mim, eu estava assim, Jesus, cadê o pastor da igreja? Por que ele não veio aqui? Por dentro meu coração estava aflito, amado. Por dentro eu estava acelerado, e cadê o pastor? E ali ministrando. E aí, prova e glória do Senhor Jesus, aquela moça foi livre, aleluia. Pode dar glória a Deus aí, amado, porque é no nome de Jesus. E ela foi livre naquele momento, quando ela levantou e disse, olha, eu não sei de onde saiu aquilo, mas Deus ministrou no meu coração. E eu compartilhei com o líder de jovens. Falei, olha, essa moça precisa ser acompanhada, porque existe uma legião dentro dela. Eu nem sabia, nem entendia direito o que era isso, mas o Senhor colocou isso no meu coração e eu falei, eu não conheço a vida dela, nunca vi na vida, mas precisa de um processo de libertação aqui. E aí depois o líder de jovens olhou para mim e falou, olha, ainda bem que você está aqui, porque o pastor foi embora, eu não ia saber o que fazer. Eu falei, mas eu também não sabia. E falou, mas você fez com tanta autoridade assim, quantas vezes você já expulsou demônio? Eu falei, uma, foi hoje, foi agora. Foi agora, sabe, amados? Por que eu estou compartilhando isso? Quantas experiências você tem com o Espírito Santo? Porque eu tenho certeza que não foi eu, mas foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração. Foi no nome de Jesus que aquele demônio saiu, foi na autoridade. Amados, a experiência com o Senhor nos leva a lugares sobrenaturais. Qual é a experiência que você tem com o Senhor? Qual é a tua experiência no teu quarto? Qual é a tua experiência na igreja? Qual é a tua experiência que você tem de sentir o mover de Deus? Sabe, amados, a experiência com Deus, ela nos molda para servir. Diga comigo, a experiência com o Espírito Santo me molda para servir. Amados, o Espírito Santo, ele nos enche, não nos enche para ficarmos mais bonitos apenas. Ficar mais bonito é uma consequência de estar cheio. Esse não é o motivo principal. Tem uma pessoa linda aí do teu lado? Fala assim pro teu irmão, você parece com Jesus, meu irmão. Amém? Amém ou amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Uma igreja onde o Espírito Santo está é uma igreja feliz, amado. Amém ou amém? Onde o Espírito Santo está é uma igreja feliz, onde ele se move. Então não se preocupe se tem uma pessoa linda aí do teu lado, não, porque o Espírito Santo está na vida dessa pessoa. E o Espírito Santo, ele me molda para servir. Cada experiência que ele traz é para que eu possa servir ao
é para que eu possa estar pronto, preparado para o dia de amanhã. E aí, amados, o Senhor me trouxe à memória em um encontro que eu fui chamado para participar, e eu estava ali naquele encontro, e tinha um homem mais ou menos do tamanho do Betão, que estava vindo para o encontro, e na fila da libertação, aquele homem estava vindo, e os pastores orando, um homem do tamanho do Betão, imagina, mano. E lá no meio daquela fila, o demônio se manifestou. Imagina, para segurar um homem desse tamanho, ainda mais endemoniado. Um magrinho endemoniado, já é... Quem já expulsou o demônio sabe que ele quer dar um salvo de arraia, aquelas coisas assim. Imagina que é um homem desse. Amado, juntou uns 8 irmãos para grudar ele. E aí eu tinha acabado de orar por uma pessoa. E aí quando o pastor estava livre, pois é. Aí o pastor falou assim, leva para o pastor Fabrício, leva para o pastor Fabrício. Aí eu falei, não leva não. Ele falou, leva. Tô brincando, não falei nada disso não. E aí o homem veio carregado, 2 homens segurando o braço, 2 as pernas, 2 o outro braço, 2 a outra perna. E quando esse homem chega perto de mim, deitado assim, ele se debatia, gritava, rosnava. Eu comecei a orar e expulsar em nome de Jesus aquele homem no colo, sendo segurado, amados. E aquele homem forte, ele vinha com a mão assim, ele fazia com toda a força, e vinha assim com a mão assim, ó. 2 homens não seguravam o braço dele. Falei, Jesus, o Senhor vai bater. E vinha assim no meu rosto. E vinha no meu rosto, eu falei, diabo, eu aceito apanhar desse homem, mas você não. Está amarrado em nome de Jesus, você vai sair, você vai sair. Aí já fui clamando o nome do Senhor, expulsando em nome do Senhor Jesus. E aquele homem saiu dali liberto, andando, chorando para a glória do Senhor Jesus. Amados, aquela experiência que eu tive me moldou para servir. Talvez você está passando alguma situação na tua vida, meu irmão, você está sendo moldado para servir. Você está sendo moldado para servir, talvez hoje você não está entendendo nada, mas você está sendo moldado para servir. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou comigo uma boa ação. Feche os teus olhos um instante. Pai querido, Pai eterno, seja, Senhor, sobre a tua igreja, seja a tua palavra, seja clara, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor. Nos direciona, nos ensina, Senhor. Ministra em nós a tua vontade, ministra em nós o teu querer. E todo espírito maligno que tenta roubar, tirar, saquear essa palavra da vida e do coração dos meus irmãos, caia por terra em nome de Jesus. E a tua palavra seja clara em nossas vidas, para a tua glória e para o teu louvor. E todos dizem amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, e me chama a atenção esse texto, porque nós vemos uma mulher chegando até Jesus e derramando todo o perfume na cabeça dele. E essa mulher, ela está tendo uma atitude diferenciada. Ela está se movendo de uma forma
incondicional. Ela está se movendo de uma forma onde ela quebrava os costumes da época, amados. Essa mulher estava agindo não na vontade dela, mas essa mulher agia na direção do Senhor. Esta mulher, ela não agia conforme a mente dela planejava de forma natural, mas ela estava sendo movida na direção do Senhor. Pega essa na tua vida, meu irmão. Aquele que é cheio do Espírito Santo faz coisas loucas, faz coisas fora do normal, e quando ele faz, o Senhor tem um propósito para agir. Amém ou não amém? Pastor, vou fazer uma coisa louca, vou bater a cabeça na parede. Não tem nada a ver com isso não, amado. Isso daí é loucura mesmo, mas vamos orar e vamos repreender esse Satanás em nome de Jesus, porque isso não tem nada a ver com o que o Senhor quer fazer. Mas essas coisas diferenciadas que elevam, que glorificam o nome do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Sabe, amados, precisamos estar ligados, porque o Senhor nos move, e esse movimento faz em nossas vidas novas experiências com o Espírito Santo. Esta mulher, ela foi movida e isso gerou uma experiência com ela. Pastor, mas ela foi repreendida, amados. Só que Jesus falou: olha, por onde vocês ministrarem, o nome dessa mulher será reconhecido, será falado. Amados, há quantos anos atrás ela teve essa ação, ela teve atitude, e até hoje é falado no nome dela. Até hoje é falado. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? As próximas gerações vão falar do teu nome, que você glorificava ao Senhor, que você exaltava ao Senhor, que você orava ao nome do Senhor e o milagre acontecia, porque você tem experiência com o Espírito Santo. Vão falar a teu respeito: pastor, mas ele tem que aparecer. Não, é Jesus, exatamente. Vão falar assim: olha, você sabe o que acontece? Quando a Caira cantava, o Espírito Santo descia e o Senhor movia, aleluia. Sabe o que acontece? Quando a Ana estava ministrando a palavra do Senhor, amados, o Espírito Santo se movia sobre a igreja e pessoas eram restauradas, curadas, e o nome do Senhor será glorificado. Amém ou amém? Sabe, amados, não temos que fazer para nós aparecermos, não, de maneira nenhuma, amados. Mas nós lembramos, e eu lembro, amados, de situações que cada pastor fez aqui na igreja, e o sobrenatural aconteceu. Milagres. Pastor Antônio Carlos, que fundou essa igreja, quantas vezes entrou um homem armado na igreja, apontou a arma para ele, num culto de quarta-feira à tarde. Entrou na igreja com a arma na mão: pastor, apontou e falou: me dá essa arma aqui em nome de Jesus. E o homem entregou a arma para ele. Muitos nem sabiam dessa história. Quantas vezes depois que assumiu o pastor natalício, ministrando louvor, ele me chamou certa vez e falou assim para mim: Fabrício, vou te dizer uma coisa, você tem que ser mais Paulo do que Pedro. Eu falei assim: como assim, pastor? Ele falou: significa que você está levando muitas coisas na lei. Não é na lei, não é dessa forma. Para com esses costumes. Você também não sabia disso, ou poucos sabiam a respeito disso. E com aquele tamanhão todo dele, com aquela voz grossa que ele tinha, voz grossa é verdade, porque ele era pequenininho, com aquela voz grossa. E ele disse isso para mim. Amados, depois dele, o pastor Daniel, vimos participando de um avivamento na igreja com o pastor Daniel, muitas experiências com ele. Depois o pastor Evandro, também depois o pastor Antônio Josefino. Quantas situações, quando ele falava a respeito de milagres, quando ele falava a respeito de oração, que pessoas eram curadas, úlceras saíam. Ele compartilhava testemunho que o Senhor fazia milagres. Ele tinha uma unção onde ele orava e pessoas eram curadas. Sabe, amados, estou compartilhando isso, sim,
Porque o Senhor, Ele usa pessoas para realizar milagres, e o Senhor quer usar a tua vida, só que você precisa estar moldado para servir. Eu preciso estar moldado para servir, amados. Então, quando nós oramos, quando nós nos juntamos, quando nós clamamos, quando a terra age, o céu reage. Quando a terra age, o céu reage. Está reagindo mais ou menos. Quando a terra age, o céu reage. Reage, amados. Para a terra se mover, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos estar moldados a Ele. Mas em João, amados, no capítulo 12, a partir do verso 13, João, o discípulo que estava ali junto com Jesus, ele traz mais detalhes a respeito do que nós vimos escrito no livro de Marcos. João capítulo 12. Olha que lindo. Versículo 3 diz assim: então Maria, diga comigo, Maria. Amados, aquela mulher, ela tem nome. Olha, certa mulher pegou um vidro de nardo e derramou sobre a cabeça de Jesus. E o seu nome vai ser falado. E agora quem é essa mulher? Maria, a mãe de Jesus? Não. Outra Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Essa Maria. Porque Maria era um nome comum. Um nome tão comum, amados, Maria, que até todas as irmãs da minha mãe chamam Maria. Inclusive minha mãe. Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria Joana, Maria... eu acho que são 8 Marias. Não são as 3 Marias, não, são as 8 Marias. Imagina na época, ainda era mais comum ainda. Alguns nomes, né? Então essa Maria é justamente a Maria irmã de Marta. Então ela tem um nome, versículo 3, ele diz: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com o perfume da fragrância, com a fragrância do perfume. Aleluia! Pode dar uma glória a Deus aí, amado. Amados, essa mulher ela vai além. Essa mulher ela faz coisas novas. Depois de derramar o óleo, e naquela época não tinha mesas e cadeiras como hoje, então eles se sentavam para comer nas mesas pequenas, muitas vezes curvavam, e existia várias maneiras, sentavam de lado para comer, e aquele óleo sobre a cabeça também se derramava sobre os pés de Jesus. E ali o corpo dele estava sendo ungido, e isso era uma preparação para a Páscoa. Sabe, amados, foi poucos dias antes da Páscoa. Sabe, amados, eu vejo a Maria, ela fazendo algo diferenciado para o Senhor, na direção de Deus. Ainda que os outros estavam criticando, meu irmão, se é para o Senhor, se tem a presença do Senhor, se o Senhor confirmou que é para você fazer, faça e não olhe para o lado, porque para falar sempre vai ter gente, amado. Aqui era para Jesus que estava sendo feito, era para Jesus, e tinha gente falando, e tinha discípulo olhando, e tinha gente reclamando. Meu irmão, se é Jesus que dá uma direção específica, se Ele confirmou, é Ele que vai fazer acontecer, amados. É Ele que vai carimbar na tua vida aquela atitude. Amados, e o que eu entendo então? Que essa mulher ela se derramou. Então, amados, olha só, quando você e eu nos derramamos aos pés do Senhor, Ele enche a casa com o bom perfume. Ah, mas o Espírito Santo vem. Existe um bom perfume no nosso meio, eu creio em nome de Jesus. Existe um bom perfume porque tem corações que se derramam neste lugar pela presença. Amados, mas essa mulher então, ela nos apresenta 3 maneiras
de servir o Senhor. 3 maneiras de servir o Senhor. E eu quero compartilhar estas 3, porque uma não interfere na outra, e as 3 precisam ser realizadas. Elas precisam ser realizadas. Não dá para fazer uma sem fazer a outra, fazer a outra sem fazer a outra. É diferente de assobiar e chupar cana. Ou você faz um, você faz outro. Sim ou não? É ou não é? Não dá para... Eu lembrei de um outro exemplo aqui, mas eu falei, deixa quieto. Porque outro dia a Manu estava falando, pai, dá para espirrar com a língua para fora? Eu falei, não sei, filha, tenta. Ela tentou, ela falou, não consegui. Eu falei, eu não tentei ainda. Mas quando eu for tentar espirrar, eu vou saber se dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, amados, essas 3 maneiras, não dá para agir separado, porque faz parte de um ser só. E o primeiro que eu quero compartilhar é servir na alma, porque todas precisam ser no Espírito. Diga assim comigo, todas precisam ser no Espírito. A palavra do Senhor nos diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então adorar o Senhor no Espírito, ela precisa acontecer a todo tempo, amados. Não tem como escolher. Essa adoração, esse servir precisa ser sempre no Espírito, senão não é o Senhor. Então, todas estão ligadas no Espírito. E a primeira que eu quero compartilhar é servir na alma, os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Amados, eu imagino a emoção que Maria estava naquele momento, chegando perto de Jesus, abrindo aquele vaso de alabastro, jogando sobre ele, e vendo aquele óleo escorrer, aquele nardo chegando aos pés dele, e se curvando, amados, não tem como secar os pés de alguém se você não se ajoelhar, porque você tem que pegar o cabelo e passar. Então você tem que estar ali, não dá para você fazer de outra forma, você tem que estar ajoelhado. Primeiro ponto, amados, na alma dela já tinha um quebrantamento, na alma dela, nos pensamentos dela já eram moldados na emoção de poder tocar no Senhor. Pastor, mas eu não devo adorar na emoção. Então deixa a tua emoção em casa, se você conseguir. Eu não consigo, minha emoção está sempre comigo, eu ando com ela, eu vou dormir com ela, eu acordo com ela, e até eu tomo banho com ela. E na hora que eu vou comer, se eu estou pilhado, eu até como para as minhas emoções. Quem nunca comeu pelas emoções, né? Eu estou nervoso, vou comer. Estou angustiado, vou comer. Estou aflito, vou comer. Né? Quem nunca fez isso? Eu também. A tal da emoção. E por que para a emoção eu posso fazer tudo e para o Senhor não? Eu tenho que deixar minha emoção de lado. Eu não consigo, amados. A emoção ela tem que estar junto e ela tem que ser tratada. Tem que ser uma emoção tratada, uma emoção curada, tocada e movida pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Somos seres únicos, amados. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração está ligado aqui à alma, meu irmão, sobre os teus pensamentos. Então, se procede as fontes da vida, precisa do Espírito Santo permeando na tua alma, precisa do Espírito Santo permeando nas tuas emoções, precisa do Espírito Santo movendo, precisa do Espírito Santo cobrindo, precisa do Espírito Santo restaurando, precisa do Espírito Santo tratando, precisa do Espírito Santo em todo tempo. Precisa do Espírito Santo, amados. E como que eu consigo isso então, pastor? Blindando a sua mente. Blindando a sua mente. Quando você blinda a tua mente, amados, com o Espírito Santo, você vai parar de ficar olhando tudo negativo. Uma alma ferida vê tudo negativo.
Ah, eu não posso passar debaixo da lâmpada, porque vai que ela cai na minha cabeça. Ah, eu não posso ficar aqui em cima, porque vai que desbarranca aqui, né, e cai tudo. Ah, eu não posso fazer, eu preciso ter certeza que as coisas estão muito seguras mesmo. Sabe aquele amigo da onça? Aquela história do amigo da onça? Quem lembra a história do amigo da onça? Então quem não lembra, depois vai assistir os cultos no online para ver, porque eu já contei essa história do amigo da onça. A pessoa sempre é amigo da onça e nunca amigo do amigo dele de verdade. Uma pessoa que tem uma ferida não consegue enxergar as coisas positivas, ela só cria na cabeça dela dor, sofrimento, angústia. Ela sempre está sofrendo antecipadamente, pensando sempre no que vai dar errado. Eu vou fazer uma viagem, mas aquele pneu, se furar aquele pneu daquele ônibus. Eu vou fazer uma viagem, Deus me livre, vai que cai a asa do avião. Mas deixa eu te falar, um avião é considerado o meio de transporte mais seguro que tem. Tu vai viajar de avião, em nome de Jesus. Alguns tomaram posse, outros não, então, mas tu não vai, velho. Mas precisamos, ao invés disso, amados, nós precisamos estar preparados. Segura essa na tua vida. Nós precisamos estar preparados para receber a bondade e a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Porque as pessoas sempre estão preparadas para aquilo que é ruim. Não, mas tem que estar sempre preparado. Mas só se prepara para aquilo que é ruim. Não se prepara para aquilo que é bom. Está na hora, amado, de blindar os teus pensamentos, se encher das coisas do alto, orar ao Senhor, clamando que Ele blinde a tua mente, clamar ao Espírito Santo: Senhor, blinda a minha mente, eu não quero ficar pensando nas coisas ruins, eu quero minha mente blindada pelo Espírito Santo. Quando eu olhar, eu quero olhar as coisas certas, eu quero olhar as coisas direitas, eu quero olhar, Senhor, não é pensamento positivo, não, eu quero olhar conforme a palavra diz, que as coisas do Senhor para a minha vida, que aquilo que o Senhor tem preparado para mim é bom, é perfeito e é agradável, e eu não abro mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Se o inimigo quer colocar os pensamentos de tristeza, de dor, de angústia, eu vou falar: sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, porque a minha mente, os meus pensamentos são do Senhor, e é do alto, e é para lá que um dia eu vou. Então eu preciso estar conectado com o Senhor, com aquilo que Ele tem para a minha vida. Se encha de louvor, amados. Encha-se de louvor. Encha-se de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto que eu quero compartilhar: servir no corpo. Amados, o Espírito, em todos estão ligados adorando a Deus. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações e reações precisam louvar ao Senhor. Elas precisam louvar ao Senhor. Mas também o nosso corpo. Somente você que pode, levante as suas mãos assim, ó, e chacoalhe. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: você tem braço, você pode adorar o Senhor. Amém? Pode abaixar os teus braços. Servir ao Senhor com o teu corpo, amados. Ao Deus Todo-Poderoso. Você pode servir ao Deus com o teu corpo. E o teu corpo está ligado ao seu mover, está ligado ao seu agir. Maria, ela não só pensou em fazer, em pegar aquele frasco de alabastro e derramar sobre Jesus. Ela não só pensou, ela teve uma ação. Ela se moveu. O corpo dela se moveu. O corpo dela foi, pegou aquele frasco, as mãos dela, e se movimentou até o Senhor. Sabe, amados, de que adianta a tua alma, a tua mente pensar tantas coisas para fazer para o Senhor? Não, eu vou fazer ficar parecendo até Chaves. Zaz, eu vou fazer porque zaz, fica naquela de zaz e não sai do zaz. E não se move. Não, porque um dia quando eu tiver, um dia quando eu for. Para com esse negócio de um dia quando eu tiver ou quando eu for. O Senhor te chama para fazer hoje. É já, é agora, amados. Olha que interessante, quando Davi soube que Golias
estava afrontando o povo de Israel, o povo de Deus, quando ele soube daquilo, que ele tinha ido levar alimento para os irmãos dele, ele ouviu que o Golias estava atacando, ele também olhou aquela situação, não se conformou, e de repente ele ouviu que haveria premiações para quem lutasse com o gigante. É interessante, né, pastor Cláudio? Porque não está falando, vai ter premiação para aquele que vencer o gigante. Já prestou atenção nisso? Mas vai ter premiação para quem lutar com o gigante. Porque aí é coisa minha, tá, irmãos? Vou compartilhar porque é coisa minha. Eu acho que nem Saulo não estava acreditando que alguém ia ser restaurado, que alguém ia vencer aquele gigante. O medo era tanto, o temor, o medo era tanto, que ele falava assim, ó, qualquer que lutar, eu vou dar a mão da minha filha em casamento, senão minha filha vai ficar sem casar, porque vai lutar com o gigante. Na versão que eu estava lendo, falou aquele que lutar com o gigante. Então Saulo falou, olha, minha filha não vai casar. Eu vou isentar a família de pagar impostos. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Olha comigo lá. 1 Samuel 17, 25. Glória a Deus. Na versão NVI ele está dizendo, ao que vencer, no versículo 25. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. A filha em casamento vai dar riquezas e vai dar a isenção de impostos. E uma versão, eu não lembro a tradução, estava falando de lutar. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, meu Deus, como assim? Somente lutar? Porque Saul, a palavra diz claramente que ele tinha medo. Diga assim, medo. Saul tinha medo, amados, daquele gigante Golias. Ele não tinha ido lutar com ele. Mas Davi, quando ele ouve essas informações, amados, ele pensou, opa, se eu lutar com o gigante, meus filhos, aliás, meus pais terão isenção de impostos, eu vou ter a filha do rei e eu vou ter riqueza. Ele pensou, diga comigo, ele pensou. Mas ele também agiu, amados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai comer uva, amado, se você vencer os gigantes que estão aparecendo na tua vida. Mas você precisa agir. Você precisa agir. Você precisa se mover. O teu corpo precisa se movimentar. E pega essa aqui comigo. Pega essa. Tudo aquilo que não se movimenta enferruja. Tudo aquilo que é feito para movimentar e não se movimenta enferruja. Trava. Uma pessoa que fica sentada por muito tempo no sofá, ou fica deitada muito tempo numa cama, o que acontece? Começa a travar tudo, emperrar tudo. Dentro da mecânica a gente fala enferrujar. Travou, parou, emperrou ali. Amado, diga para o seu irmão, seu corpo não pode enferrujar. Amém ou não amém? Não podemos enferrujar. Precisamos dessas ações, amados. Nós precisamos de ações para adorar a Deus na casa dele, sim ou não? Sim.
Nós precisamos de ações para adorar a Deus na célula, em nossas casas, no nosso TSD. Nós precisamos servir no corpo, com o nosso corpo, servir ao Senhor. Amado, chegar e, assim como aconteceu no encontro na rua onde foi evangelizado um rapaz e foi preparado um lanche para ele lá fora no domingo passado. Foi preparado um lanche, foi servido e ele não saiu só com um alimento físico, mas espiritual. Oramos pela vida dele também. Sabe, amados, precisamos servir com o nosso corpo, servir na igreja. Amados, falando em servir na igreja, viu como está ficando chique a frente da igreja? Que diferença já! Mas vai ficar muito mais bonito, para a glória do Senhor Jesus, porque eu e você estamos nos movendo. Amém? E eu quero liberar uma palavra que está lá em Salmos capítulo 1, versículo 3 sobre a tua vida. Amados, porque no capítulo 1, versículo 2 e 3 está falando da bem-aventurada aquele que não se aceita na roda dos escarnecedores. Mas no versículo 3 está falando do homem justo, do homem correto na presença do Senhor, do homem bem-aventurado. E no versículo 3 eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje. Salmos 1:3. Você, meu irmão, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que você faz prospera em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você serve ao Senhor com o teu corpo, meu irmão, você vai colher em nome de Jesus. Você está pronto para servir na tua alma e no teu corpo ao Senhor? Amém? E o terceiro ponto que eu quero compartilhar é servir ao Senhor com as finanças. Pastor, eu posso servir a Deus com a alma, eu posso servir a Deus com o meu corpo, mas as finanças... Pois é, amados, nós podemos orar para que seja curada a tua alma. Amém? Amém ou amém? Para que a tua alma seja curada, para que haja o renovo. Nós podemos orar para o teu corpo. Inúmeros testemunhos de cura há no nosso meio, tanto na igreja quanto nas células que acontecem cura. E nós podemos, e existe a cura realmente, mas a única parte que depende de você totalmente para ser curada é nas finanças, porque é você e o Senhor. Nós podemos orar declarando a bênção, só que a tua atitude de entrega é o que vai ligar a oração. Então não adianta, vem cá, Gleison, vem aqui na frente, rapidão. Não adianta eu chegar aqui, Gleison, eu te abençoo, em nome de Jesus, dê um poder, Senhor, multiplica as bênçãos na finança. E o Gleison aqui depois fala, amém, 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 eu recebo. Amém, amém, amém. Ele recebeu. Aí depois ele não se compromete na entrega, na fidelidade. Obrigado. Ele não se compromete na entrega, na fidelidade a Deus. Significa que aquela oração vai ficar pairando, não vai alcançar a vida dele, porque ele não fez a ligação que precisava ser feita com a atitude. Nossos dízimos e nossas ofertas, amados, nossos presentes e dádivas ao Senhor, nós precisamos entender que precisam alcançar, elas têm propósito, elas têm nome. Falando de dízimo, amados, nós aprendemos e cremos, e é incontestável o dízimo, porque ele está dentro da palavra de Deus. O dízimo está ligado a 10%. É inegociável, não dá para dar um dízimo de 5% ou devolver um dízimo de 12%. Não, dízimo é 10%. Por isso que é a palavra dízimo. Pastor, mas eu entrego 15% de dízimo. Não, meu irmão, você entrega 10% de dízimo e você oferta 5%. Por isso você prospera, porque o teu dízimo, ele cerca as tuas finanças, e a oferta, ela multiplica aquilo que tem dentro. Você recebe na tua vida, em nome de Jesus. Amados, e é tão importante entendermos que nas finanças, Malaquias 3:10, o povo pergunta, mas o que te roubamos? O Senhor é muito claro, dízimo e oferta. Nos dízimos,
importante é que em Marcos capítulo 12, no versículo 41, Jesus está ali do lado olhando para as ofertas. Se não fosse importante, Jesus não estaria ali. Jesus estava vendo o coração, sem dúvida alguma que Jesus estava olhando o coração. E por que ele falou então de 2 moedas? Ele falou porque aquilo significava tudo. Amados, enquanto você não entender que a tua finança depende totalmente do Senhor, nada vai acontecer na tua vida. Mas a partir do dia da tua fidelidade, as orações, elas encontrarão a tua vida e a bênção do Senhor multiplicará. Senão não é a palavra de Deus. Senão não é a palavra de Deus, amados. As ofertas então, elas multiplicam. Se nós queremos que multiplique alguma coisa, nós precisamos, amados, agir. Nós precisamos mover. Nós vemos Maria fazendo isso com aquele perfume. 300 denários, estamos falando de quase um ano. O pastor Cláudio já exemplificou isso e outros ministros também que trouxeram a respeito do valor do denário, do valor da moeda de prata. E para facilitar muito a conta, um denário era um dia de trabalho. Eu estava conversando com um irmão que esteve aqui na igreja e ele falou assim: olha, para um ajudante eu pago R$100 por dia. Para um ajudante eu pago R$100 por dia. Então, amados, um denário significava um dia de trabalho. Se para um ajudante, estou falando de um ajudante, na área dele é R$100, ali tinha 300 denários. 300 vezes 100, para facilitar a conta. Quanto tinha então? Quanto? 30 mil. 30 mil, amado, naquele perfume. Isso porque eu estou fazendo uma conta rápida, eu não estou nem pegando o valor da prata, tá? Estou fazendo uma conta rápida. E ela pegou aquele perfume e despejou. Amados, não é o valor, é a atitude. Diga para o teu irmão: não é o valor, é a atitude. Amados, ela não estava olhando o valor. Se aquele perfume fosse 50 mil, 100 mil, 200 mil, ela faria da mesma forma. Amado, aleluia. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós queremos viver a experiência com o Espírito Santo, mas nós estamos preocupados com o valor. A gente está preocupado com aquilo que vai acontecer. Meu irmão, pare de olhar o que vai acontecer e tenha as novas experiências com o Senhor nesta manhã. É hoje que o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. É hoje que o Senhor quer trazer as novidades para você. Não se preocupe com o valor, mas se preocupe com aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que colocamos diante dele. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer. Mas eu preciso me posicionar então nas minhas finanças. Eu preciso fazer algo novo. Eu preciso fazer algo como eu nunca fiz. Então, amados, Lucas capítulo 1, versículo 37. Ai, pastor, mas e se eu mexer nas finanças? Vai faltar na outra parte, meu irmão. Para Deus, nada é impossível. Diga para o seu irmão: Lucas 1,37 nas tuas finanças. Mas fala, irmão, abre a tua boca e profetiza, meu irmão. Não impeça o teu irmão de receber isso, não. Se você não quer receber, não receba. Mas abre a tua boca e profetiza na vida dele que ele vai receber. As finanças dele serão multiplicadas, pois nada é impossível para Deus. Marta entendeu isso, amados. Marta não se preocupou com o que Judas ia falar. Marta não se preocupou com o que os outros iam falar. Ela continuou fazendo. Sabe por quê, amados? Porque ela confiava no Senhor.